Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Átila Almada e esta é a série Redação em 10 Minutos. 8 vídeos com essencial para o seu vestibular no tempo de, é claro, até 10 minutos. Hoje é o nosso quarto encontro e o assunto é critérios de correção das grandes universidades. Basicamente, como a sua redação é avaliada. Fizemos no terceiro encontro uma fala apenas sobre o Enem. Hoje eu compilei os principais pontos que USP, Unesp, Unicamp, universidades estaduais e as principais particulares do país utilizam e vou trazer para você. Eu não fiz critério a critério de cada universidade, senão não seriam 8 vídeos, seriam uns 80 e não seriam 10 minutos, seriam 10 horas. Portanto, eu tenho o que eu trago aqui, pode ter alguma alteração de nomenclatura ou diferenças de pontuação, mas é o essencial que você precisa seguir para ter a sua redação bem avaliada. Antes de cada critério, porém, preciso fazer 3 recomendações básicas para o dia do seu vestibular para a sua redação. Primeira, atente-se ao número de linhas exigidos. Nada aquém do mínimo, nada além do máximo. O que isso quer dizer? Mínimo de 20 linhas. Escreveu 19, é zero. A FUVEST é extremamente criteriosa, por exemplo, neste sentido. 19 não são 20, não adianta chorar o leite derramado. A recomendação é explícita nas instruções da prova. Máximo de 30, escreveu 32, deu uma puxadinha no final da folha. Puxadinho não é considerado para na 30ª. Para quê? Para que todos os candidatos tenham igualdade de condições durante a prova. Segundo ponto, atente-se à cor e ao estilo da caneta. Ai, que bobagem! Bobagem nada! Se o vestibular só permite caneta preta, experimente fazer de azul e verá um 0 na sua redação. Se permite caneta preta ou azul, experimente fazer a lápis, novamente terá a redação anulada. Outra coisa, o corpo da caneta costuma ser transparente. Canetas que têm o corpo fechado, que você não consegue ver a carga da caneta, não costumam ser permitidas. Portanto, veja isso com muito cuidado e chegue ao dia da prova com os materiais adequados. Terceiro item, controle seu tempo. Nenhum minuto a mais além do número de horas estipulado. Se é uma prova de 5 horas, em 5 horas ela deve estar na mão do fiscal. Não existe 5 horas e 1 minuto. Isso posto, vamos então aos critérios de avaliação e correção do seu texto. Os 3 primeiros critérios eu coloquei com uma cor diferente de maneira proposital. Além de critérios de avaliação, eles costumam ser critérios de anulação, ou seja, um 0 em adequação ao tema, em adequação ao gênero textual ou em adequação à coletânea, vão fazer o seu texto inteiro ser anulado na maioria dos grandes vestibulares. Primeiro critério, então, adequação ao tema ou à proposta. Você tem um conjunto de textos, que a gente chama de coletânea, e abaixo da coletânea, a indicação, a partir daquilo, do que você deve tratar. Às vezes é uma pergunta, uma afirmação, uma citação, mas enfim, é a base para você constituir o seu texto. O que é adequar-se à proposta e ter uma nota para além do básico, para além do satisfatório neste critério. É tratar o tema acima, longe, distante do óbvio, o mais possível. Os dados são os mesmos para todos. Se você só reproduz os dados e não mostra a apropriação do tema e não mostra repertório além daquele que está lá para trabalhar com aquele tema, a sua nota cai. Se você consegue superar o óbvio, fazer outros tipos de relação possíveis e trazer pontos de debate que não estão na coletânea, mas são interessantes ao tema, a sua nota sobe. Adequação ao gênero textual. Bom, eu vou falar só da dissertação. É importante que vocês saibam, como eu já disse nos outros vídeos, que ela predomina. Mas, por exemplo, a Unicamp aqui em São Paulo é um vestibular multigênero e algumas universidades estaduais fora aqui do nosso eixo sudeste podem eventualmente pedir uma narração, pedir uma carta argumentativa, assim como algumas particulares também. Dentro da dissertação, adequação ao gênero textual é você saber estruturar o texto, no qual você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é obrigatoriamente o primeiro parágrafo e a conclusão é o último, e você tem 2 ou 3 de desenvolvimento, sabendo que na introdução você apresenta o tema e oferece uma tese, no desenvolvimento você argumenta numa sequência lógica de aprofundamento, e na conclusão você fecha o seu texto com uma síntese, uma pergunta ou uma proposta. Reforço o que eu disse nos vídeos anteriores, a proposta só é obrigatória quando o tema for
social. Não sendo tema social, vai depender da sua abordagem ou da abordagem proposta pelo vestibular, a existência ou não de proposta. Terceiro item, adequação à coletânea. Quando você tem aquele grupo de excertos, ele deve ser útil para o texto. Ser útil não significa que você deve dizer amém, mas você deve mostrar que utilizou dados que estão lá para compor a sua argumentação. Simplesmente ignorar a coletânea ou trazer dados que não condizem com o que está lá podem fazer com que o seu texto seja zerado. Se você trouxer dados diferentes, você tem que ter uma boa justificativa ou pelo menos partir da coletânea. Coletânea em brancas nuvens, nota em brancas nuvens. Você voa e a sua redação também, e os dois estão com um 0 bem bonito passeando no céu. Quarto critério, domínio da modalidade formal. Esse critério é o mesmo que existe no Enem. Basicamente, saber utilizar a norma culta da língua portuguesa, saber utilizar a gramática como instrumento textual. Não é decorar regras, e sim aplicar as regras para que o seu texto não tenha erros. Aqui vale a observação já feita. Um único erro não vai descontar a sua nota. O que desconta a sua nota em gramática ou domínio da modalidade formal, chame como queira, é o erro sistemático. Assim, um erro de ortografia não faz você perder pontos. Erros de ortografia no texto inteiro, obviamente, farão. Depois eu tenho coerência. Coerência é a ligação entre as ideias, ou seja, como você mobiliza suas ideias de maneira fluente ao longo do texto para defender o seu ponto de vista. Isso significa que você pode apenas usar ideias favoráveis ao seu ponto de vista? Não. Você pode até utilizar uma ideia contrária, desde que seja para contra-argumentar, ou seja, mostrar que a ideia contrária é mais fraca do que a que você defende e a sua ideia é capaz de praticamente engoli-la. Se você usar uma ideia contrária com igual ou maior peso, você gera uma contradição e você perde coerência no nível interno, ou seja, você desmobiliza argumentos que deveriam estar em conjunto para a defesa do seu ponto de vista. Você tem também a coerência externa, que é a relação do texto com os fatos do mundo, a relação do texto com tudo aquilo que o circunda e que serve de base factual para a sua argumentação. Você não pode simplesmente negar fatos ou esconder problemas embaixo do tapete para facilitar o seu trabalho. Sexto critério é a coesão, a ligação entre as palavras, a progressão do texto, o uso de referenciações, sejam por pronomes, sejam por sinônimos, uso de preposições, uso de conjunções, uso de pontuação, ou seja, o domínio da palavra, que também deve ter fluidez. O último critério é a legibilidade. Embora alguns vestibulares não coloquem uma nota de legibilidade, vale reforçar que na era do digital, principalmente você, adolescente, tem escrito muito pouco. Quando eu digo escrito, escrito à mão. Você está escrevendo no seu tablet, no seu celular, no seu computador e se esqueceu da sua letra. O vestibular não exige um tipo padrão de letra, ele não exige, por exemplo, letra bastão. Você pode até escrever com letra bastão ou com letra cursiva, fica a seu critério, desde que 1. Não misture as letras, não escreva metade do texto em bastão, metade em cursiva, e 2. A sua caligrafia seja compreensível, ou seja, se o texto for ilegível e se os corretores, porque cada redação passa por pelo menos 2 corretores, concordarem com esta ilegibilidade e derem um 0, com 0 o texto ficará. Seria uma grande pena você perder o seu texto e, consequentemente, o seu vestibular por causa da letra feia. Então, se a sua letra já passou do limite do Deus me livre, é hora de você voltar e recorrer, quem sabe, a um velho caderno de caligrafia. Letra legível é 0 e não adianta chorar depois. É isso. Se você curtiu o vídeo de hoje sobre os critérios de correção das grandes universidades, não se esqueça de deixar o seu gostei, deixar o seu comentário, inscrever-se no canal e ativar as notificações. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar da estrutura do texto dissertativo e eu vou mostrar para vocês como fazer uma boa introdução. Aquele abraço e até lá!